A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu começo este vídeo com esta pergunta. Jesus Cristo, ele ensinou sobre a doutrina da reencarnação para Nicodemos? Ora, repito, Jesus Cristo no seu diálogo com Nicodemos, que nós encontramos no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus ele ensinou sobre a doutrina da reencarnação para Nicodemos. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Bom, como eu já falei, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre a doutrina da reencarnação. É visto que os espíritas, eles encontram, ou pelo menos eles trabalham com muitos versículos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que, de acordo com eles, falam sobre a doutrina da reencarnação. Então eu achei por bem fazer vários vídeos, porque são muitas passagens, e eu quero fazer uma refutação completa sobre esta questão. Então, se isso lhe interessa, ok? Se isso lhe interessa, meu irmão, então você me acompanhe nesta saga. Vamos ler aqui João capítulo 3, a partir do versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu: não, só até aqui. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ok, de acordo com os espíritas, que pregam a doutrina da reencarnação, então eles dizem que aqui Jesus Cristo, quando ele fala no novo nascimento, ele está falando na reencarnação. Ou seja, os espíritos dizem que quando Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, para ele Jesus está dizendo o seguinte: aquele que não nascer de novo através da reencarnação, através de vários nascimentos, não pode entrar no reino de Deus. Bom, e aqui nós vamos ter que analisar estas palavras de Jesus. Será que Jesus realmente ele está falando aqui da reencarnação? Bom, uma coisa que nós temos que trazer à tona, à baila, é o seguinte: a doutrina da reencarnação era conhecida dos judeus ali nos dias de Jesus? Sim. Sim. Nós sabemos que alguns grupos de judeus, eles pregavam a reencarnação. Agora, a outra pergunta é: Jesus, ele pregava sobre a doutrina da reencarnação, de acordo com os espíritas? Sim. Agora, a questão é, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, à luz do texto sagrado, nós podemos entender que estas palavras aqui de Jesus, quando ele diz: na verdade vos digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nós podemos entender isso como um ensino sobre a reencarnação? Pois eu quero lhes dizer que não. Professor, se Jesus não está falando sobre a reencarnação, então como nós vamos entender quando ele diz nascer de novo? Vamos lá. Primeiro, o que significa nascer de novo? Eu vou dar todas as respostas no próprio Evangelho de João. Vamos aqui para João 1. João capítulo 1 e versículo 11 a 13. Versículos 11 a 13. Veio para o que era seu, aqui está falando dos judeus, e os seus não receberam, dos judeus. Que o autor está dizendo que os judeus não receberam a Jesus. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos lá. O que significa ser filho de Deus? Ora, filho de Deus significa ter a salvação. O que o autor está dizendo aqui é que não são necessariamente os que são nascidos da carne, que são filhos de Deus, não são judeus na carne, não são aqueles que andam de acordo com a Torá, com o judaísmo. É isso que o autor tem em mente, que são filhos de Deus. Mas o autor passa a dizer que filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus Cristo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos, isso inclui judeus e gentios, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqui o primeiro passo para o novo nascimento, o primeiro passo é reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Ninguém nasce de novo. Atentai bem, ninguém nasce de novo a não ser que esteja em Cristo. Ok? Ninguém alcança a salvação a não ser por meio de Jesus Cristo. Ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Ninguém alcança a salvação se não confessar que Jesus é o Senhor, se não receber a Jesus. É isso que o autor está dizendo. Mas vamos lá. Mas a todos quantos receberam, a todos quantos recebem Jesus, o que acontece? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? A saber, aos que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Os que creem no nome de Cristo. O que o autor está dizendo aqui é que nós somos salvos pela fé no nome de Cristo. Os espíritas dizem que para a pessoa alcançar a salvação, a perfeição, eles têm que nascer e morrer várias vezes. Tem que passar por um processo de reencarnação. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que temos que crer no nome de Cristo. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E quem é os que creem no nome de Cristo? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do varão, mas de Deus. Este ensino de João aqui, ele entra em choque com a doutrina da reencarnação. Por quê? Vou lhe dizer. Uma pessoa que se reencarna, ele nasce ou não da carne e do sangue? Pergunta. De acordo com os espíritas, todos nós passamos pelo processo da reencarnação. De acordo com os espíritas, todos nós já existimos em uma outra época, em corpos mesmo. E aí, quando o homem morre, a sua alma, ela volta em um outro corpo. Aí isso é chamado de reencarnação. Agora eu pergunto, amado, se você é um espírita, eu pergunto, você que é um espírita, para todos, mas vamos fazer de conta que eu estou conversando aqui com um espírita que defende a doutrina da reencarnação. Muito bem, você é o processo de uma reencarnação. Você já existiu em uma outra época. Pergunto para ti, você nasceu da carne e do sangue? Você vai ter que admitir, sim. Sim. Suponhamos que a doutrina da reencarnação fosse verdadeira. E mesmo ela sendo verdadeira, todos nascem da carne e do sangue. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Ora, o que Jesus Cristo, ou o evangelista João, está dizendo aqui? Quem é que vai entrar no reino de Deus? Não é aqueles que nascem da carne e do sangue, e sim aqueles que creem em Jesus Cristo. Logo, aqui,
o evangelista ele está contrariando a doutrina da reencarnação. Ele está contrariando. Porque a doutrina da reencarnação ensinada por Allan Kardec e até mesmo por Platão, que eu tenho algumas obras dele aqui, como Fédon, a doutrina da reencarnação diz que o homem tem que nascer várias vezes. Para ele, em cada vez que ele nascer, ele deve descontar os seus pecados. E se ele não se tornou perfeito, ele tem que nascer outra vez, até alcançar a perfeição. É isto que Platão ensinou, é isso que a doutrina da reencarnação ensina. Mas não é isso que o Evangelho ensina. Então, tratando-se do Evangelho de João, Jesus falando no Evangelho de João, ele diz, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, o que é nascer de novo para Jesus? É reencarnar? Não. Nascer de novo para Jesus é recebê-lo como sendo ele o Filho de Deus. Quando alguém recebe a Jesus como sendo Filho de Deus, ali começa o processo do novo nascimento. Ninguém pode nascer de novo, absolutamente. Ninguém pode nascer de novo se não aceitar a Jesus. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém, não há novo nascimento, senão por meio de Jesus Cristo. É isso que o evangelista João está dizendo. Outra coisa que nós temos no Evangelho de João que contraria a doutrina da reencarnação é isso bem que eu vou ler para vocês em João 5, 28 e 29. Vamos lá. João 5, 28 e 29. É o que diz aqui, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, ou seja, a voz do Filho de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os espíritas dizem que a salvação é adquirida por meio da reencarnação. Mas o Evangelho de João, não. Ele diz que vai chegar um momento em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, veja bem o que ele diz aqui, ó. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, ou seja, herdarão a vida eterna. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ora, meus queridos, reencarnação e ressurreição não combina. Ou o ensino da ressurreição é verdadeiro, ou da reencarnação é verdadeiro. Agora, os dois não podem ser verdadeiros. Ou nós cremos na doutrina da ressurreição ensinada por Jesus Cristo, ensinada no Antigo Testamento, porque esta passagem que eu acabei de ler, ela é inspirada em Daniel 12, 2. Daniel 12, 2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para o desprezo eterno. Isso que Jesus Cristo está falando aqui no Evangelho de João está de acordo com Daniel 12, 2. Então, ou nós cremos na doutrina da reencarnação como sendo a verdade e rejeitamos a doutrina ensinada por Jesus Cristo sobre a ressurreição, ou nós abraçamos a doutrina da ressurreição e rejeitamos a doutrina da reencarnação. E um cristão que realmente conhece a palavra de Deus, ele não vai abraçar a doutrina da reencarnação em detrimento da ressurreição. Não. O cristão que conhece o Evangelho, que conhece o ensinamento de Jesus Cristo, certamente ele vai rechaçar a doutrina da reencarnação, porque não é uma doutrina bíblica. Não foi ensinado por Jesus Cristo. Não. Em momento algum, Jesus Cristo ensina sobre a doutrina da reencarnação. Em momento algum. Em momento algum, nenhum dos apóstolos, nenhum dos escritores bíblicos, eles falam da doutrina da reencarnação. Em momento nenhum. Ok, queridos? Agora vamos voltar aqui para João capítulo 3. Eu quero aqui falar alguma coisa aqui para vocês sobre isso. Vamos lá.
na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui nada tem a ver com a doutrina da reencarnação. O que significa nascer da água e do Espírito? Ora, nascer do Espírito. Aqui é uma referência a nascer do Espírito Santo. Ninguém pode aceitar a Jesus Cristo se não for convencido pelo Espírito Santo. Está bem aqui, ó. João capítulo, vamos ver se eu não me falho melhor, João capítulo 16. Ó, o que ele diz aqui? João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, no grego Parácletos, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, nascer do Espírito, quem é que nasce? Quem é que aceita Jesus? É quem nasce do Espírito. E o que é nascer do Espírito? É ser convencido pelo Espírito Santo. É ser convencido de seus pecados, da justiça, do juízo e do pecado pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Ninguém diz que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, ou da parte do Espírito Santo. Então, nascer da água do Espírito, isso equivale a pessoa ser convencido pelo Espírito Santo da justiça, do juízo e do pecado. Nascer da água do Espírito é nascer do Espírito Santo. A água que não é uma água literal. A água que é a palavra de Deus. Nascer da água é nascer da palavra. Ou seja, o que nasce do Espírito, que é o Espírito Santo, e nasce da água, que é a água espiritual, que é a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água, ou seja, da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos lá. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Você sabe o que Jesus está dizendo? Aquele que é nascido apenas da carne não entra no reino de Deus. Agora eu pergunto. Atente bem, de novo. Você que acredita que passou pelo processo da reencarnação. Sim, você que acredita que já existiu várias vezes. Você é ou não é nascido da carne? Você é nascido da carne. Então perceba que quando a pessoa é apenas nascida da carne, ele não entra no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nascer do Espírito é a mesma coisa que nascer de novo. Nascer de novo não significa a doutrina da reencarnação. Não, o novo nascimento aponta para nascer do Espírito. É isso que Jesus está falando. Ó. Vou repetir, 3:5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que significa nascer de novo? Para Jesus, ele mesmo explica, nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. E a água aqui não é uma água literal. Eu quero mostrar bem aqui para vocês em João 7. Aqui, ó, João capítulo 7 e versículo... Vamos aqui. 37. Ó. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede,
sede de quê? De água. Que venha a mim e beba. Será que Jesus está falando aqui de água literal? Será que ele está falando de uma sede literal? Não. A sede aqui é figurada. A água é figurada. Da mesma forma, a água aqui, ó, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, a água aqui também é uma figura de linguagem para falar da palavra, da verdadeira regeneração. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ó, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, aquele que não nascer desta água viva e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. A água que nós temos em João 3,5, aquele que não nascer da água, é a mesma água que, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E olha, veja bem que a água aqui não é literal. O próprio Jesus, então, ou melhor, o próprio João, ele vai interpretar as palavras de Jesus. Ó, e isso diz ele do Espírito que haviam de receber os que crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então, a água aqui, irmãos, ela tem a ver com o Espírito Santo. Trata-se da água do Espírito. Rios de água viva aqui correrão do seu ventre. Este rios de água viva é um rios de água viva espiritual. É o próprio Espírito Santo quem gera esta água. É o próprio Espírito Santo quem gera a água viva. Então, nascer da água e do Espírito é o equivalente a nascer de novo. E isso nada tem a ver com a doutrina da reencarnação. Nada. Então, os espíritas, eles estão errados. Eu tenho que falar assim, eles estão equivocados, estão errados em dizer que Jesus estava ensinando para Nicodemos, quando falou do novo nascimento, estava falando sobre reencarnação. Não. Jesus estava falando de um novo nascimento. E para Jesus o novo nascimento é nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de um nascimento espiritual, um nascimento pela fé. Todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, que recebem a Jesus Cristo, sim, eles se tornam filhos de Deus. Não são filhos de Deus aqueles que são nascidos da carne e do sangue, mas sim aqueles que creem em Cristo, que recebem a Jesus Cristo. Estes são nascidos de novo. Estes são filhos de Deus, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.